Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lin, bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou trazer várias recomendações de livros para vocês, livros diversos e o que vier na minha cabeça, porque eu vou sortear aqui as cores, eu coloquei o nome delas aqui e aí eu vou falar, tipo, uma recomendação que o livro tenha essa cor na capa como cor predominante. Então vamos lá. Começando com branco, não dá para ler nada, gostaram? Branco eu vou escolher Vilão, da Victoria Schwab, que vai contar a história do Victor Vale e do Eli. Os dois, eles são alunos de uma universidade e eu lembro que, tipo, no começo eles se deram muito bem, até que chega um determinado momento que eles passam por situações de quase morte e ambos conseguem poderes. Só que o livro se passa alguns anos depois, então basicamente é dividido em duas linhas temporais e eu acho que a Victoria Schwab fez isso muito bem porque é uma história muito interessante de se ver desses dois pontos de vista. E ela também coloca, tipo assim, 10 anos antes, 5 anos antes, 4 horas antes. Então, assim, é interessante como ela consegue trazer o presente e o passado de uma forma que você fique intrigado pelo problema, mas também você consiga acompanhar os dois sem precisar ficar consultando tantas vezes. Mas, basicamente, ali eles vão ter cada um o seu poder, né, a sua habilidade extraordinária, e anos depois, depois que o Victor consegue sair da prisão, porque ele vai parar na prisão por alguma razão, ele vai atrás do Eli pra ter vingança, acho, alguma coisa do tipo. Só que o nome do segundo livro chama Vingança. Eu não recomendo tanto pra vocês, tá? Eu entendo as pessoas que não gostam desse livro, ele é uma grande enrolação, porque basicamente, tipo, o vilão a Sage, que é a criança, e o outro cara que eu esqueci o nome, só lembro que ele era um cara grande, alto, forte e careca. E aí eles formam uma família, né? Então, tipo, é uma found family muito gostosa de acompanhar. E depois no segundo livro eles, né, têm ali um pouco mais dessa found family. E eu acho que vai ter ainda um terceiro livro que eu só vou ler porque eu já li o primeiro e o segundo. Então eu vou ler o terceiro. Mas se você, tipo, lê o primeiro, assim, eu acho que é só isso que você precisa, sabe, na sua vida. Ter uma experiência com o livro da Victoria Schwab. Próximo é Verde. Verde, eu posso roubar. Começou assim, né? Começou o vídeo roubando. Eu tenho aqui. Isso aqui é verde? Vou contar como se fosse verde, por causa dessa parte. Mas Percy Jackson, Ladrão de Raios, que é a série de Percy Jackson, a saga de Percy Jackson. Eu recomendo para vocês o Riordan Verso, de modo geral. Mas aqui nós temos um jovem de 12 anos. Ele é uma criança, um adolescente. E basicamente ele vai descobrir que ele é filho de um deus com uma humana. Então ele é filho da Sally Jackson com o Poseidon. E depois ele descobre também que ele tem alguns poderes relacionados à água e tudo mais. Porém, quando ele chega no acampamento meio-sangue, quando ele é aclamado, no caso, ele é. Não é aclamado a palavra. Mas o pai dele renuncia a ele, fala: Ó, esse aqui é meu filho. O pessoal aponta o dedo pra ele e fala: Você roubou o raio de Zeus, que é o raio mestre. E aí ele entra numa missão junto com Grover e Annabeth pra tentar descobrir aonde tá o raio e aonde, quem pegou e etc. E basicamente é isto. Mas esse, assim, é o princípio, tá? O princípio do princípio. Depois temos muitos outros personagens, muitos outros acontecimentos. Eu recomendo muito pra vocês, porque é uma found family muito gostosa. Mas, se esse não contar como verde, eu tenho uma outra recomendação, que é Rangers, a Ordem dos Arqueiros. Também é um infanto-juvenil e também é uma saga enorme, assim. Eu acho que tem uma premissa muito legal também, porque o Will, é um cara que ele nasceu órfão e tudo mais, e ele é magrelinho, pequenininho, e ele quer fazer parte dos guerreiros. Então, na hora que eles vão escolher o ofício, quando eles têm 15 anos por aí, o Will, ele quer fazer parte da escola de guerreiros, da escola de guerra para formar soldados e tudo mais. Mas por ele ser pequeno, eles ficam tipo meio desapontados, assim, falam assim: "Olha, desculpa aí, Will, mas você não tá sendo aprovado não". E aí ele acaba sendo acolhido por um arqueiro, e ele se torna aprendiz de arqueiro. Então a gente acompanha tipo a saga inteira é ele se transformando em um arqueiro e é muito legal porque eu também cresci lendo Rangers. Eu tenho um apego muito grande por esses livros e eu acho engraçado que os dois livros foram tipo pais que escreveram os livros para os seus filhos, porque para quem não sabe, Rick Riordan escreveu Percy Jackson para o filho dele que tinha dislexia e TDAH e o John Flanagan,
que é o autor de Ranger, escreveu o livro pro filho dele, que era baixinho e magrelo. Gostaram? É muito legal essa curiosidade, né? Enfim, vamos pro próximo. Laranja. Laranja? Laranja é bom. Matéria Escura do Blake Crouch é um livro muito legal de ficção científica e ele é um dos meus favoritos. No caso, eu só li dois dele, né? Que é Matéria Escura e Recursão. Recursão é o meu favorito, mas Matéria Escura não deixa de ser um livro muito, muito bom. E vai contar a história do Jason, que ele é pai de família, ele é professor de uma universidade em física. E é isso, eles moram juntos lá com a esposa, o filho, eles têm uma vida boa e tal. Só que ele tá um pouco insatisfeito com relação à profissão dele, né? Porque ele se tornou professor, mas ele queria ter se tornado algo mais. E acaba que ele é sequestrado e quando ele acorda, pessoas estão falando tipo assim: "Ai, bem-vindo de volta, meu amigo". E ele fica: "O que que tá acontecendo? O que que aconteceu?". Só que nesse mundo, ele é um cara super renomado, ele revolucionou a física. Tipo, ele é maravilhoso, só que ele não tem a esposa e nem o filho. E aí ele percebe ao longo dessa jornada toda que talvez estivesse vivendo a sua melhor vida. Que é uma coisa que, tipo, eu gosto muito do Blake Crouch, que ele consegue colocar no mundo da ficção científica algumas lições muito interessantes e ele consegue aprofundar nessa reflexão, né? Então, em Matéria Escura a gente acompanha ali um pouco de realidades paralelas e sobre as nossas escolhas formando realidades paralelas, ramificações no universo, e em Recursão a gente acompanha ali um pouco sobre o poder das memórias e como elas moldam a nossa realidade. Então, são duas coisas diferentes, mas que também trazem reflexões muito legais e que transformam muito a gente. Eu sinto que eu fui, assim, muito feliz, fui muito edificada lendo Matéria Escura, mas que eu fui muito transformada lendo Recursão. Inclusive, eu vi a Cami relendo esses dias e eu tô com muita vontade de reler. Eu acho que eu vou reler esse ano. Vem aí. Vamos pro próximo. Rosa. Prometa não se apaixonar da Ines Park, com certeza. Ele é um livro que a capa é maravilhosa, a escrita é maravilhosa, as ilustrações são maravilhosas e todas elas foram feitas pela Nika, que ela é uma escritora, uma autora, uma ilustradora de mão cheia. Tipo, eu sou apaixonada pelo trabalho dela. E Prometa não se apaixonar conta a história da Amy e também do Sebastian. É um romance mais 16, então ele não chega a ter hot, mas tem umas insinuações assim. Mas a Amy, ela vai passar um tempo com a família dela na sua cidade natal, depois de um longo tempo fora. Aconteceu alguma coisa traumática que faz com que ela não queira mais voltar para a cidade dela. E basicamente, ela vai ter que voltar por causa que o vô dela tá doente, e ela vai passar um tempo lá. Que é na época do Natal, inclusive, é muito gostoso essa ambientação, assim. E ela vai chamar o Sebastian para ser seu namorado de mentira. Eles vão assinar um acordo, vai ter termos e condições ali. Uma dessas condições é não se apaixonar, que é uma das regras, mas tem uma outra que eu acho muito legal, eu acho que ela conseguiu dar, tipo, uma luz pro enredo, que é basicamente a regra de que o Sebastian, ele tem que ficar do lado da Amy, não importa o que aconteça. E isso tem muito a ver também com o segredo, com a coisa que aconteceu e que fez todo mundo da família dela ficar contra ela. E eu acho muito legal também como eles como tem a abordagem da família dela, né? Tipo assim, tem muitas questões familiares envolvendo ali a história da Amy e do Sebastian, mas eles conversam sobre isso, eles passam juntos com isso, sabe? E é muito, muito legal, muito fofo. E a reação do Sebastian foi exatamente a reação que eu teria se eu tivesse ouvido a história da Amy. Cara, me preparei pra tudo. Chegou na hora da revelação, eu fiquei, não é possível, possível. Enfim. Vamos lá, vamos pro próximo livro. Mas é muito bom, gente, leia. Amarelo. Amarelo, eu ia falar recursão, né? Mas como eu já falei Matéria Escura do Blake Crouch, eu vou falar A Guarda-Costas da Catherine Center, que é um romance. E é muito legal que esse deve ser o quê? Mais 14, mais 15. Ele não tem hot, mas são um romance entre duas pessoas adultas. Uma delas é um famoso, que é o Jack, e ele tá passando por um momento um pouco difícil. E ele, na carreira dele, no caso, mas ele vai visitar os pais dele e só que ele tá com um stalker. E aí eles vão contratar a Hannah. A Hannah, ela faz parte de uma organização, então ela é uma guarda-costas, só que ela não tem a aparência de um guarda-costas assim, tipo, ela é baixinha e ela é muito fofa, parece professora de jardim de infância assim.
E aí ela vai fingir que é namorada de mentira do Jack, porque os pais dele não podem desconfiar que ele tá sendo perseguido ou coisa do tipo. E basicamente ela vai estar lá fazendo o trabalho dela, enquanto eles passam esses dias na fazenda, no rancho, bem de boa, longe da civilização. E aí eles começam a conviver um pouco mais, a conversar e tal. E é muito legal, muito engraçado também. Eu gosto muito do humor da Catherine Center, na forma como ela coloca a personagem principal, né, a Hannah, numa situação um pouco difícil no começo, porque basicamente ela termina um namoro no dia que a mãe dela morreu, ou no velório da mãe dela. Porque o Robin lá, que é o ex-namorado, ele é muito chato, ele é muito chato. Enfim, mas eu gosto muito do humor que a Catherine Center coloca depois de abordar também outras questões que são muito interessantes, muito importantes. E tem outra coisa também, tem uma cena que me marcou muito, que foi uma das primeiras cenas do Jack com a Hannah, que basicamente o Jack fala: Nossa, mas você, guarda-costas desse tamanho. E aí ele vai lá, vai pra cima dela, né? Tipo, que ela fala, venha. Ele vai pra cima dela e depois, um segundo depois, ele tá no chão, assim, ele tipo, ah, tá tudo bem, tá contratado. É muito bom. Enfim, vamos pro próximo. Vermelho. Vermelho. Eu vou pegar um livro que tá mais fresco na minha memória, que ele é de suspense. É Grupo de Apoio a Serial Killers, da editora Mood. Vai contar a história da Cira, que ela teve a sua irmã morta por serial killers. E aí ela entra numa investigação pra saber um pouco mais sobre esse caso, porque ninguém fala nada pra ela e tudo mais. Só falam que ela foi morta por um serial killer. E aí acaba que ela descobre que esses caras, eles vão em um grupo de apoio semanalmente, presencialmente ainda por cima. E aí tem que passar por alguns testes ali, né, pra você conseguir entrar nesse grupo de apoio, mas ela vai lá, passa por vários testes e ela consegue entrar e passa a conviver com esses serial killers. E é muito interessante a forma como a protagonista se transforma ao longo de todo o livro e como ela faz isso na sua frente, assim. A transformação dela ocorre na sua frente, você fica embasbacado e tipo, realmente isso vai acontecer? Realmente ela é assim? Tipo assim, é muito legal mesmo. Recomendo pra vocês. Vamos pro próximo. Azul. Azul. Nossa, gente, eu achei que tinha azul na minha cabeça. Ah, aquele ali eu não li. Azul, aqui, ó. É muito bom esse daqui. Meus Dias na Livraria Morisaki, que vai contar a história da Takako, que ela tem um namorado, vive a vida normal e tal, até que esse namorado chega e fala bem assim, querida, eu vou me casar com outra pessoa, não é você, eu sinto muito, vai ser fulana de tal, que trabalha no mesmo lugar que a gente, e é isso, um beijo e até a próxima. E ela fica assim, o que que tá acontecendo? Tipo, de um dia pro outro. E no final ela decide, tipo, sair do emprego dela, né? Porque o ex-namorado dela e a amante do namorado dela estão trabalhando no mesmo lugar, né? Então ela decide sair do emprego e ela decide também ir morar, passar um tempo com o tio dela, em cima da livraria Morisaki, que ela acaba ficando aqui, né? E basicamente, assim, ela não tem uma relação com livros. Depois de um tempo, ela começa a ter esse apego pelos livros, conforme ela vai passando os dias ali. E basicamente é isso. É um livro de healing fiction. E livros de healing fiction normalmente trazem reflexão sobre alguma coisa, né? Normalmente sobre luto, memórias, vida, etc. Só que eles não têm grandes plots assim. Mas eu acho, sinceramente, que tipo aconteceu uma grande coisa aqui e eu chorei quando aconteceu essa grande coisa. Mas tudo bem, eles falam que não é nada demais. Mas normalmente esses livros fazem a gente chorar porque são livros que como se fosse uma conversa, um conselho pra gente, sabe? E eu vou ler uma parte que eu acho que resume bem, mas é um livro curto de menos de 200 páginas e eu tô com a sequência aqui que é Uma Noite na Livraria Morisaki com a capa vermelha. Então vamos lá, a passagem que eu quero ler. E com suas viagens e seus livros, você aprendeu muito? Pois é, quanto mais se viaja, quanto mais se lê, a impressão, na verdade, é de que menos se sabe. Isso também faz parte da vida. Como é aquele haikai do Taneda Santoka? Depois da montanha, a outra montanha, e depois a outra montanha. Eu acho muito legal porque ela tá passando por um momento de recomeço e ela vai encontrar conforto na livraria Moisaki, em especial nos livros, que eu acho que é
o que normalmente a gente faz também, quando a gente está passando por um momento difícil, quando a gente está tendo um dia difícil, um dia entediante, a gente recorre aos livros. Próximo. Preto. Vou ser bem sincera que eu tive a ideia desse vídeo e também tive a inspiração para gravar ele agora com esse daqui, que eu queria recomendar muito para vocês, Babel, da Arif Kuang. É um livro que eu acho extremamente impressionante e ele é gigante também, mas é um livro que eu li e que eu fiquei apaixonada pela escrita da Arif Kuang. Eu fiquei também apaixonada pela mente dela, assim, sabe? Porque foi uma crítica muito bem construída para o que ela se propõe e também os personagens no enredo é muito, muito bom. Ela é a mesma autora de A Guerra da Papoula, eu não li nenhum outro livro dela ainda, mas eu tô muito ansiosa para fazer isso esse ano. E vai contar a história do Robin Swift, que ele é levado pelo professor Lovell de Cantão para a Europa. Ele vai estudar em Oxford, ele tem a oportunidade de aprender sobre latim, sobre grego e tudo mais. E ele é um menino chinês, cantonês, né? Que tem a sua vida retirada dele nesse momento que ele é levado para outro país. E assim, apesar dele estar tendo uma oportunidade gigantesca e tudo mais, ele aprende em Oxford muitas coisas sobre a língua e também sobre outras coisas culturais. E aí ele percebe que, tipo, ele tá sendo uma peça numa máquina e ele é criado ali na Grã-Bretanha e tudo mais, mas ele começa a pensar sobre o que ele tá fazendo para Babel. Babel é a instituição, né? E, tipo, como isso tá sendo meio que uma traição com o povo dele, com a cultura dele. Porque também tem uma parte meio mágica ali no meio, né? Eles usam barras de prata pra conseguir. Eu não sei explicar muito bem, que vocês têm que ler tudo certinho, mas é meio que uma forma de mostrar a origem da palavra e tudo mais. Ele dá poder à palavra, né? Quando você fala uma palavra com a verdadeira tradução dela, você dá poder a ela. E quando você fala também com a tradução errada, você tira o poder dela, né? Porque ela não tá mais significando o que você realmente quer falar. Não sei se deu pra entender, mas teve uma cena que me marcou muito mesmo, que não é spoiler, assim, mas basicamente é uma cena em que o Robin, ele tá traduzindo algo de uma pessoa para outra. E ele mostra nessa cena, assim, que é uma cena muito simples até, tipo, o quão a pessoa que é a tradutora, né, ela tem o poder sobre aquelas palavras. Então aqui desse lado a gente tem o cara falando inglês e tudo mais, e aqui a gente tem o cara falando chinês ou cantão, eu não tenho certeza, mas o Robin, ele tá aqui, ele entende a língua inglesa e ele consegue traduzir exatamente o que significa as palavras desse cara para esse, porém ele escolhe não fazer porque senão era perigoso o cara de cá acabar sofrendo consequências, entrar numa briga ou coisa do tipo, enfim, muitas coisas dentro de uma fala desse tamanho, de uma cena pequenininha, mas eu só sei que eu amo muito esse livro e também foi uma experiência muito legal porque eu li em leitura coletiva e, enfim, só leiam Babel e eu sei que, tipo, as pessoas podem se sentir meio burras lendo esse livro, porque no começo eu também tava meio assim, mas depois eu fui grifando, fui entendendo, ela vai retomando as palavras, ela vai retomando as situações e eu acho que é simplesmente maravilhoso, gente. Apenas leiam. Vamos para a próxima cor. Faltam dois papéis só. Então, a penúltima cor, roxo. Roxo, eu recomendaria um que tá bem na minha frente, que é Opa Foi Mal, né? Que tá a Jacket, no caso. Que é da Ines Park, só que Prometo Não Se Apaixonar também é da Ines Park, então eu vou recomendar outro. Que é Assistente do Vilão. Não que eu não tenha recomendado Assistente do Vilão, né? Já recomendei 300 vezes. Assistente do Vilão vai contar a história da Ivy, que tá procurando emprego para sustentar o pai e a irmã e acaba conseguindo como assistente do vilão, Namorada do Massacre, que é a mansão do vilão. E basicamente ali ela descobre alguns segredos, descobre que o vilão também não é tão vilão assim, que tem alguém tentando acabar com o reinado dele, só que ela quer proteger a vilania, ela quer proteger o vilão, porque basicamente é o emprego dela, ela precisa desse dinheiro, ela precisa sustentar o pai e a irmã. E aí, esse primeiro livro, assim, é uma adaptação dela, Namorada do Massacre. É muito, muito legal e divertido, porque ela é toda raio de sol, assim, e o vilão é amargurado, é o vilão.
E é isso, é muito legal. Eu tenho um apego emocional ao primeiro livro e eu espero que vocês entendam que é um livro para você não levar tanto a sério assim. É um livro de fantasia, com comédia romântica, é uma fantasia humorística e é muito legal, muito divertido. Tem personagens que acabam tornando família. E eu terminei o terceiro livro recentemente, e é só agora que eles foram ficar juntos. Então, assim, é bem slow burn, assim, é bem banho-maria mesmo. O romance, no caso. O último livro, Marrom. Marrom? Confesso que na hora que eu tava anotando as coisas, eu fiquei assim, nossa, o que que eu vou botar nessa, né? E eu tô vendo um livro marrom aqui, mas eu não li ele. Essa é a questão. É, tipo, ele realmente é marrom. Pode ser bege? Se for bege, eu tenho uma escolha. Vai ser bege porque tá acabando o armazenamento, tá acabando o vídeo. Então, como último livro, última recomendação vai ser A Paciente Silenciosa, que é um livro muito legal. É o melhor thriller de todos e basicamente conta a história da Alicia, que aos 33 anos matou seu marido e nunca mais deu um pio. Ela nunca mais falou nada e a gente acompanha ali, anos depois, o psicoterapeuta indo lá, tentando conversar com ela, tentando descobrir algumas pistas e tudo mais, porque tudo que a gente sabe é que ela supostamente matou o marido e que ela não falou mais nada. Então é um caso muito intrigante. Então, assim, desde o início ele é muito intrigante, mas depois de um tempo, tipo, acaba que, se ela não vai falar nada, é isso aí, ela é culpada e tal. E aí o psicoterapeuta vai entrar nessa cena, tentando descobrir um pouco mais sobre esse caso. E é isso, eu espero que vocês aproveitem muito todas as recomendações que eu dei nesse vídeo e eu gostei muito desse formato. Eu espero que vocês tenham gostado desse formato de lista também. Eu prometo trazer mais, inclusive, tipo, dos meus livros favoritos da vida. E eu espero também que vocês tenham gostado do áudio desse microfone, que é o nosso novo coleguinha, nossa nova ferramenta aqui. E também que minha dicção tenha ajudado, porque hoje ela tá bem feia. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e tchau!